falará sobre um assunto de saúde pública, a hanseníase. Hanseníase ou lepra, a enfermidade mais antiga da humanidade. E para abordar esse assunto, hoje contamos com a presença do médico dermatologista Dr. Fred Bernardes Filho. Recentemente, o Dr. Fred fez um vídeo que vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais, alertando a população guaribense a respeito da hanseníase. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiana, e toda a equipe do Guariba Acontece pela oportunidade de esclarecimento sobre o vídeo que acabou viralizando aqui na cidade e de dar luz a informações sobre a doença, que ela é muito importante para toda a população ficar conhecendo. Nós que agradecemos. Doutor, nós gostaríamos que o senhor iniciasse falando o que é a hanseníase, qual é essa doença, como é essa doença e também o que o motivou a fazer e publicar este vídeo. Certo. Pessoal, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e transmissível causada por uma bactéria transmitida pela via aérea, pelo ar. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes que a gente pega a hanseníase da mesma forma como outras doenças respiratórias, como Covid, gripe, resfriado, infecção de garganta, meningite. A comparação com essas doenças é só pela via de entrada da bactéria no nosso organismo. A hanseníase não tem nada a ver com essas outras doenças. A comparação é pela via de transmissão. A bactéria da hanseníase tem algumas características peculiares que faz com que a transmissão da hanseníase não seja tão simples. Eu preciso conviver com alguém que tem a doença e que não esteja em tratamento, em média de 3 a 5 anos, para ter chance de pegar a hanseníase. E a maioria das pessoas do mundo inteiro tem resistência natural contra a bactéria, não adoece. Mas aquelas pessoas que não têm resistência, se conviverem por muito tempo, têm chance de adoecer. E uma coisa importante para destacar, as pessoas que começam o tratamento não transmitem mais a hanseníase. A bactéria da hanseníase, quando entra no nosso organismo, ela tem uma capacidade de alcançar os nervos periféricos, que é toda a malha de nervo do nosso corpo, fora do cérebro e da medula, e ela coloniza, ela infecciona esses nervos, e ela vai deixar os nervos como fios desencapados. E aí, naqueles pontos que o nervo estiver desencapado, dependendo do nervo, o paciente vai sentir os sintomas da doença. Formigamento ou dormência nas mãos ou pés, cãibras noturnas, queimação tipo brasa, sensação de agulhada, alfinetada, pinicação no corpo, em algumas áreas do corpo, ou dor nos nervos, tipo um choque elétrico. Esses sintomas eles são partilhados por várias outras doenças, mas a hanseníase é uma das principais que causa tudo isso. Então, quem tem esses sintomas, é muito importante fazer uma investigação criteriosa para a hanseníase. Um médico experiente ter atenção a esses sintomas e fazer uma avaliação clínica detalhada. A hanseníase, pessoal, é uma doença primariamente neurológica e secundariamente dermatológica. É possível ter a hanseníase sem nenhuma mancha na pele. E a segunda pergunta sua foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Perfeito. Em primeiro lugar, tem um princípio no Código de Ética Médica que fala que o médico deve assumir a responsabilidade na educação sanitária, na saúde pública. Então eu sou apaixonado no que eu faço, o meu principal propósito para tudo isso foi alertar a população, informar a população da ocorrência da hanseníase em Guariba. O meu motivo principal, pessoal, foi dar luz ao conhecimento, chamar a atenção para vocês da existência dessa bactéria aqui, dessa doença em pacientes aqui da cidade e mostrar que isso é uma realidade. Que você, se tiver esses sintomas que eu falei para vocês, não terem preconceito, não terem medo. Muitas das vezes, alguns conceitos errados da hanseníase afastam as pessoas do diagnóstico correto. E assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de destacar que a primeira coisa que eu fiz quando vim trabalhar em Guariba em 2022 foi me apresentar. O primeiro dia que eu vim a Guariba, eu me apresentei à vigilância epidemiológica da cidade e me coloquei à disposição para trabalhar em conjunto com a vigilância. Eu não trabalho no SUS aqui na cidade, eu trabalho na rede privada, eu tenho uma clínica que eu atendo aqui na cidade. Mas eu me coloquei à disposição para, se caso a vigilância precisasse de alguma coisa, até de orientação, que eu estaria disposto a trabalhar em conjunto com eles. Eu trabalhei na vigilância de Jardinópolis, que é uma outra cidade vizinha a Ribeirão, durante quase 5 anos, e eu tenho uma experiência grande em vigilância. E tem várias doenças, não só a hanseníase, que são de notificação compulsória. Sífilis, por exemplo, eu tive casos de sífilis que eu notifiquei a vigilância. Hanseníase é uma das doenças que eu mais gosto de trabalhar, eu tenho muitos pacientes em atendimento comigo,
E eu informei isso à vigilância. E além de ir à vigilância, eu fiz uma reunião na Secretaria de Saúde, eu expus todo o meu trabalho, me apresentei à secretária, elaborei um projeto até para trazer conhecimento, para fazer treinamento dos profissionais da saúde aqui. A secretária demonstrou interesse, pediu que eu enviasse um ofício, eu enviei um ofício, um documento com uma proposta de treinamento para todos os médicos, todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, daqui da cidade de Guariba, para, se caso tivessem mais casos, para essas pessoas terem acesso ao diagnóstico correto. O problema da hanseníase não é a falta de notificação, mas é a falta de diagnóstico, principalmente precocemente. Doutor, e o diagnóstico precoce? A partir de que sintomas, quais são as características, o que a pessoa sente que ela pode se alertar e falar, vou procurar um médico? Pode ser, pode não ser, mas normal o sintoma não é. Então, quais são os principais sintomas nesse estágio inicial da doença? Certo. Como eu disse, é uma doença neurológica. Então, aqueles sintomas de formigamento, dormência, cãibra, dor nos nervos, isso é importante as pessoas terem atenção. E aí procurar o médico. Para fazer o diagnóstico da doença, o conceito da definição da hanseníase, tanto pela Organização Mundial da Saúde, como pela regra vigente do Ministério da Saúde, é a identificação no paciente de mancha na pele ou de área da pele com perda de sensibilidade. O segundo critério é se você encontrar um espessamento de um nervo periférico. Isso a gente consegue encontrar por palpação. O espessamento de um nervo e naquele trajeto do nervo demonstrar uma perda de função motora, sensitiva ou autonômica. Traduzindo isso daí, a pessoa tem que ter no trajeto daquele nervo uma perda de sensibilidade, uma fraqueza muscular, porque o nervo pode conduzir eletricidade para o músculo mexer, ou alteração autonômica, que é a diminuição do reflexo à histamina, a pele não fica vermelha quando a gente atrita ela na área da lesão da hanseníase, ou a diminuição da produção de suor. O suor, a hanseníase, ela pode provocar um dano no nervo que estimula a glândula de suor. E aí vão surgir na pele do paciente áreas com diminuição ou com ausência de suor. E a pele acaba ficando mais ressecada. E o terceiro critério, que é a identificação da bactéria na baciloscopia, no raspado da pele de alguns sítios. Lóbulos de orelha, cotovelo, joelho. Ou quando o paciente tem uma mancha, um caroço da hanseníase, a gente raspa uma daquelas lesões. O problema é que esse exame de baciloscopia, que é o único exame para diagnóstico, ele é negativo na maioria dos pacientes. Então, a gente não tem um exame laboratorial que seja diagnóstico em 100% dos casos. Ou seja, o diagnóstico da hanseníase, ele é essencialmente clínico. Mas para isso, isso exige, para você fazer um diagnóstico clínico preciso, exige muito conhecimento para o profissional de saúde valorizar esses sintomas neurológicos e saber avaliar clinicamente o paciente. Eu não preciso preencher todos esses critérios. Um único critério desses que eu falei para vocês é suficiente para a gente diagnosticar a hanseníase. E só aproveitar aqui, a gente tem um grande problema na medicina atual, que existe um pesquisador de Harvard, um professor de Harvard, que ele colocou a regra dos 18 segundos. O que é isso? Na grande maioria dos atendimentos médicos, isso no geral, no mundo inteiro, não estou falando daqui da cidade, não estou falando do Brasil, é que muitos profissionais de saúde, em 18 segundos de consulta, já fecharam um diagnóstico. Muitas das vezes o paciente nem acabou de falar, o médico, o colega está preenchendo uma receita, está preenchendo um atestado, está preenchendo um pedido de exame. E isso causa muito prejuízo na saúde no geral. E na hanseníase, se você não escutar o paciente, não valorizar esses sintomas e não saber examinar clinicamente, a gente vai perder a oportunidade de diagnosticar a doença precocemente. E diagnosticar a hanseníase tardiamente é condenar o paciente a uma série de complicações. Então, doutor, isso significa que, como o diagnóstico clínico ele é primordial e nem todos os profissionais estão preparados para fazer esse diagnóstico clínico, pode ser que uma pessoa que tenha a doença vá a um médico e não seja diagnosticada corretamente no primeiro momento. E isso pode acarretar maiores complicações do ir deixando até chegar em um profissional que faça esse diagnóstico correto. Porque, como você disse, esse exame da raspagem da pele, ele pode dar negativo e a pessoa ter a doença. Então, na realidade, é uma junção do diagnóstico clínico, do exame da raspagem. Existe algum outro exame que complementa o diagnóstico, um exame de sangue, por exemplo? Existem vários outros exames que eles são ditos como complementares. Tá.
Quais são esses exames? A gente tem um exame de sangue da hanseníase, que ele chama anti-PGL1. O anti-PGL1 é um exame que a gente pode fazer por duas técnicas, a sorologia ou o teste rápido. A sorologia são alguns poucos laboratórios que fazem no Brasil, principalmente para pesquisa. A gente não tem a sorologia disponível nos laboratórios do Brasil. E o teste rápido ele é um teste no mercado novo. O teste rápido ele foi desenvolvido em 2003. Várias pesquisas já foram feitas utilizando o teste rápido. E ele tem concordância de resultados com a sorologia em acima de 99%. Então é um teste também importante na investigação da doença. O que é esse exame de sangue? A bactéria da hanseníase ela tem uma estrutura na parte externa dela que ela foi identificada como exclusiva da bactéria da hanseníase. E aí foi batizada de anti-PGL1. É uma sigla para aquela estrutura que só existe na bactéria da hanseníase. Essa estrutura é ela que se liga num receptor da célula de Schwann, que é uma célula do nervo, e faz com que a bactéria entre dentro do nervo. E aí é essa estrutura que é específica da bactéria e que ajuda a bactéria a entrar no nervo e provocar a doença. Então essa estrutura anti-PGL1 virou alvo do exame, que são esses exames de sangue. O exame de sangue ele identifica no sangue do paciente anticorpo, uma célula de defesa contra essa estrutura que só existe na bactéria. Se o exame de sangue for positivo, esse exame indica que a pessoa está tendo contato com a bactéria, sem necessariamente ter a doença. Para vocês entenderem, quem tem o exame positivo ou já tem hanseníase, ou se ainda não tem uma chance muito maior de desenvolver a doença. Então eu tenho que ter muita responsabilidade, muito critério para avaliar essa pessoa. Porque quem tem esse exame positivo tem chance muito alta de ter dano neural detectado precocemente, com outros exames, como eletroneuromiografia e ultrassom de nervos. Dos outros exames, além do exame de sangue, a gente tem ultrassom de nervos periféricos, que é igual ao ultrassom de abdômen, ultrassom de mama. A gente passa um gel em alguns pontos do nervo e vai com o aparelho de ultrassom avaliar a morfologia, qual que é o formato daquele nervo. E a bactéria provoca umas alterações que são características da doença. E aí com o ultrassom a gente consegue ver essas alterações. Eletroneuromiografia é um exame que é feito por neurologista. Coloca uns eletrodos no braço, na perna do paciente, dispara um choque, um impulso elétrico, e aí o computador vai fazer a leitura daquele choque no nervo. E aí vai avaliar o funcionamento do nervo. Além desses exames, biópsia de pele, a gente tem também PCR, que é pesquisa de DNA, de material genético. Mas o paciente pode ter hanseníase com esses exames normais. Então o diagnóstico clínico é fundamental. A gente não precisa desses exames todos, e muitas das vezes ele é difícil, a gente não tem essa disponibilidade, principalmente na rede SUS. Para conseguir uma eletroneuromiografia pelo SUS, por exemplo, pode demorar 1 ano. Isso eu estou falando até em centros de referência, não estou falando aqui na cidade não, estou falando no Brasil como um todo. Então a gente não pode jogar a responsabilidade do diagnóstico para esses outros exames. Perfeito. Doutor, existe todo um preconceito em volta da doença, né? Como ela é uma das enfermidades mais antigas da humanidade, igual eu mencionei no início, antigamente falava-se o leproso, né? Porque usava-se muito esse termo lepra. Como se dá o contágio, até mesmo para que as pessoas que convivem com alguém que seja diagnosticado não desenvolva esse preconceito de chegar perto da pessoa, se pode chegar, se não pode. E um detalhe, álcool, porque na época do Covid falou-se muito em álcool gel e tal. Álcool se enquadra em algum momento na prevenção? Não, o álcool não se enquadra na prevenção. A forma de contágio, como eu disse anteriormente, é pela via aérea, pela respiração. A pessoa, quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra, ela joga partículas da bactéria, joga a bactéria no ar. E essa bactéria ela tem capacidade de ficar viva no ambiente de 36 horas a 9 dias. E a pessoa, se ela respirar aquela bactéria por um tempo longo, geralmente de 3 a 5 anos de convívio contínuo com a bactéria, ela vai ter chance de adoecer. Então, assim, quando um paciente ele é diagnosticado com hanseníase, ele vai começar o tratamento logo. E no começo do tratamento ele perde a transmissão. E esses contatos curtos, você vai tomar um café na casa, você vai visitar, você vai na sala de aula, você trabalha junto, não tem risco desde que a pessoa seja diagnosticada e comece o tratamento. A máscara, pela via aérea, máscara não protege contra a hanseníase. Por quê? É um tempo longo e ninguém fica de máscara 100% do tempo.
A mesma forma como o álcool. E, pessoal, a única forma de transmissão é a via aérea. A gente não pega por beijo, por abraço, por relação sexual, não pega de usar a mesma toalha, compartilhar o mesmo copo, não pega pela amamentação, não pega no momento do parto. A mãe não passa na placenta para a criança. Não tem nada a ver com doença do rato, que é uma doença é uma pergunta muito comum. Sim. As pessoas confundem por causa da fonética, hanseníase e rato, não tem nada a ver. E a única forma exclusiva é a via aérea. Uma coisa que você comentou da lepra, né, do preconceito. Isso. A hanseníase é a mesma coisa que a lepra antiga. Qual que é a diferença? A lepra era vista como uma doença, um castigo divino, aquela doença incurável, aquela doença que deformava as pessoas, que não existia tratamento e todas as pessoas eram isoladas em antigos hospitais colônias, que eram chamados leprosários. Mudou o nome da doença em 1970, uma lei aqui no Brasil. Em 1995, tornou crime, uma lei federal proibindo o uso do termo lepra e todos os seus derivados, leproso, leprosário, pelo grande preconceito que a doença carrega. Hanseníase é uma doença simples, é uma doença comum, é uma doença que tem tratamento e cura, desde que eu diagnostico ela corretamente e precocemente. A hanseníase, pessoal, existe ainda preconceito, medo, estigma, mas atualmente tudo isso é sustentado por falta de conhecimento. Ninguém quer ter doença, mas você ter uma doença que tem tratamento e ter cura, não tem porquê o simples medo, o simples preconceito faça com que você nem investigue a doença. E infelizmente é isso que acontece. Infelizmente. E eu gostaria que o senhor nos explicasse, existe alguma vacina contra a hanseníase? Ou, dependendo o grau de imunidade da pessoa, ela tem maior ou menor chance de contágio? Não existe vacina específica contra a hanseníase. A gente tem a BCG, que é usada no programa da hanseníase. BCG é aquela vacina que toma logo que nasce, na primeira semana de vida. Aquela vacina ela é para prevenção das formas graves de tuberculose, meningite pela tuberculose e a tuberculose miliar, que espalha no corpo todo. A BCG ela não fornece proteção de 100% contra a tuberculose pulmonar, mas você vacinando em massa, protegendo a população, você faz com que a grande maioria da população esteja protegida contra a transmissão da bactéria da tuberculose. Hanseníase não tem nada a ver com tuberculose, mas as duas doenças são causadas por bactérias do mesmo gênero. E já foi demonstrado que a vacina BCG ela tem grau de proteção nos comunicantes. Então, se eu diagnostico um paciente, eu chamo o familiar dele para ser avaliado. Dependendo da minha avaliação, se eu descartar a hanseníase para aquele comunicante, eu vou indicar a vacina BCG para gerar proteção. Quem é vacinado não vai ter as formas avançadas da hanseníase. É o mesmo princípio da tuberculose. Ela provoca uma diminuição do contágio da doença, uma diminuição das formas avançadas da hanseníase. É como se tivesse se contaminado, uma doença mais leve, digamos assim? Perfeito, é isso aí. E em relação à imunidade, a imunidade contra a bactéria da hanseníase ela é específica. Ela não tem correlação a pessoas pobres, as pessoas desnutridas, as pessoas desidratadas, as pessoas pelo envelhecimento. Hanseníase é uma doença que não tem predileção por idade, por sexo, por classe social. Qualquer pessoa pode ter a doença. Perfeito, doutor. Doutor, como se dá o tratamento? Como é feito o tratamento a partir do momento do diagnóstico? E, em média, qual é o tempo de duração desse tratamento? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria. O que mata a bactéria são antibióticos. Existe um esquema próprio de antibióticos para matar a bactéria da hanseníase. Esse esquema, pessoal, não é vendido na farmácia. Ele é distribuído gratuitamente em todo o mundo. Então, no Brasil, o único lugar que a gente consegue essas medicações são nas farmácias do SUS. Para eu tratar um paciente, eu tenho que notificar aquele caso. A medicação só é fornecida perante a um número de notificação linkado ao paciente. E aí esse tratamento ele vai ser ou por 6 meses ou por 12 meses, dependendo das manifestações e da classificação do paciente. Essa classificação é uma forma de... A hanseníase é uma doença só, mas é uma forma de categorizar quanto que aquela bactéria já prejudicou o paciente. E aí, dependendo do tanto de manifestação, o paciente vai tratar ou por 6 meses ou por 12 meses. E o tratamento não é só a entrega do remédio, só tomar o remédio. O remédio tem efeitos colaterais, a doença tem reações. Então é importante o médico, o profissional de saúde que for acompanhar o paciente, saber manejar corretamente tudo isso. Porque muitas das vezes esses efeitos, essas reações, incomodam tanto o paciente que acaba fazendo com que o paciente abandone o tratamento.
e com responsabilidade, com conhecimento, a gente consegue fazer com que o paciente trate regularmente e corretamente. Porque se eu abandonar o paciente, o tratamento, se o paciente abandonar o tratamento, ele vai voltar a ter a doença, agravar a doença e pior, vai transmitir a doença para mais outras pessoas. Perfeito. Doutor, o senhor como especialista, um estudioso na doença, gostaria que o senhor comentasse conosco quanto ao número de casos no país, até mesmo na cidade de Guariba, já que no início da entrevista nós falamos a respeito do vídeo que o senhor fez. Houve um aumento, houve uma diminuição? Como que estão os números? Certo, em relação aos números mundiais, né? O Brasil, no mundo são cerca de 200, se eu não me engano, 180 mil casos de hanseníase. O Brasil é uma série histórica. O Brasil, historicamente, nos últimos 20 anos, faz uma média de 30 mil novos casos por ano. Só que tem estudos que mostram que essa é a situação oficial, são os casos notificados. Mas vários estudos mostram que a realidade epidemiológica da doença é muito maior do que isso. Como eu disse, o problema não é a falta de notificação, é a falta de diagnósticos. Então, tem estudos publicados em revistas sérias que sugerem que o número real de hanseníase seja 8, 10 vezes maior do que essa quantidade notificada de 30 mil. E com a pandemia de Covid, a partir de 2020, a hanseníase passou a ser mais negligenciada. Todo o foco nosso, toda a nossa energia foi desviada para os cuidados da Covid, que era uma pandemia com risco de morte global. E todo mundo passou por isso, pessoal. Sabe a seriedade que foi a questão da Covid. Só que isso fez com que várias doenças fossem negligenciadas. A sífilis, a tuberculose, até mesmo a dengue, né? Até mesmo a dengue, mortalidade infantil, enfim. A hanseníase está nesse molho todo de doenças negligenciadas. E a gente teve uma queda para 17 mil, agora para cerca de 15 mil. Só que eu garanto que isso não reflete a realidade da doença. Existem muitos outros casos. O estado de São Paulo, por exemplo, oficialmente o estado de São Paulo ele é um dos estados que tem maior número de casos no país. Só que, se você for avaliar os dados oficiais, São Paulo é um dos primeiros estados com pacientes com sequelas, com incapacidade no diagnóstico. Você tem poucos casos, mas a maioria que está sendo diagnosticada está deformada com a doença, isso mostra que o número verdadeiro não bate, a conta não fecha, é muito maior. Em relação a Guariba, esses dados são públicos, isso aí você encontra no site Tabnet DataSUS. Guariba, de 2000, que foi quando começou a ter esses dados disponíveis, até 2022, tiveram cerca de 76 casos notificados. Todo ano, exceto 2019, teve caso notificado em Guariba. Os 3 anos tiveram 6 casos notificados, foram os maiores números, maiores indicadores, né? A maior detecção de Guariba. A gente fechou 2023, de acordo com o que a saúde divulgou, com 11 casos diagnosticados. A detecção em Guariba foi de 11. Ou seja, só esse ano de 2023 mostra que é a maior detecção da hanseníase aqui em Guariba. E, pessoal, isso não deve ser visto como um problema para a cidade. Isso deve ser visto como uma melhoria na assistência. Esses pacientes eles já existiam. Eles estão sendo identificados. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para você, eu peço até desculpa a quem teve uma interpretação equivocada, foi de não levantar um problema, mostrar que o problema é uma realidade, que ele existe e que a gente precisa de maior seriedade, maior compromisso no enfrentamento da hanseníase. Esses dados mostram que a cidade está com uma capacidade de diagnosticar esses pacientes. Você perguntou agora há pouco em relação a essa dificuldade do diagnóstico. Muitos pacientes eles estão com diagnósticos errados. São pacientes que têm esses sintomas, eles vão nos médicos em consultas, são diagnosticados como fibromialgia, como síndrome do túnel do carpo, como problema circulatório de varizes, problema de coluna. Tudo isso existe, mas se for hanseníase e o paciente não for criteriosamente avaliado, ele vai perder o tempo do diagnóstico precoce. E o preço alto que paga é maior risco de dor crônica, de sequelas, incapacidade, de afastamento do trabalho por causa da dor, de manter a cadeia de transmissão na cidade, passando a doença para as outras pessoas. Então, não diagnosticar o paciente, de usar medicamentos errados, desnecessários, gastar com exames desnecessários. Por exemplo, o paciente com esses sintomas faz ultrassom venoso para ver se está com trombose, faz ressonâncias, tomografias, que nada dá alterado na hanseníase. E gasta tempo, gasta dinheiro com esses exames, seja dinheiro público, seja dinheiro privado. E a hanseníase, a gente com um simples conhecimento dos conceitos básicos da doença, a gente consegue fazer o diagnóstico correto. Então a minha mensagem, pessoal, é de chamar a atenção para a existência da doença e não deixar com que esses conceitos errados, hanseníase não é doença erradicada,
Nunca foi doença controlada, não é doença linkada apenas à periferia e à pobreza. Eu tenho empresário rico, milionário, que trata de hanseníase comigo, em Ribeirão Preto. Qualquer pessoa pode ter a doença. Não deixe com que o preconceito e os conceitos errados te afastem do diagnóstico correto. Pessoal, vejam como informação é tudo, né? Porque como o doutor acabou de dizer, 11 casos diagnosticados em Guariba em 2023. Isso tem um lado extremamente positivo, que é o da capacidade do diagnóstico, como ele falou. Imaginem se tivessem esses 11 casos e eles não fossem diagnosticados. Não é verdade? Porque, de repente, existem ainda alguns que não foram diagnosticados. Números são muito relativos. Às vezes, tem ano que tem 2 casos diagnosticados, mas pode ser que há 20 pessoas com a doença. Pois é, deixa eu falar uma coisa importantíssima para vocês. A gente está eliminando o diagnóstico, não está eliminando a doença. A gente, que eu falo o Brasil como um todo. E isso não é honesto com a população. Não é honesto eu falar que na minha cidade, a cidade X, não existe hanseníase se eu não tenho médico com capacidade... Médico, eu falo profissional da saúde no geral. Se eu não tenho profissional de saúde com capacidade de reconhecer a doença. Profissional de saúde, porque envolve toda a equipe de saúde, o agente comunitário de saúde nas visitas domiciliares, de chamar a atenção dos pacientes, os enfermeiros, os farmacêuticos, os fisioterapeutas, os médicos. O trabalho de educação em saúde deve envolver a divulgação dos sinais e sintomas para toda a população e para os profissionais de saúde. Deixa eu aproveitar só um caso desses todos que estão tratando comigo. Eu tenho uma paciente que ela, há 20 anos, era tratada como fibromialgia. E ela tinha hanseníase. Essa paciente, ela está com melhora dos sintomas da dor. Ela não tinha fibromialgia. Ela já gastou fortunas com exames, com medicamentos que não enxugavam gelo, não faziam nem cosquinha nos sintomas dela. E com o diagnóstico correto agora, ela está sendo curada. E uma coisa que eu acho que deu muita repercussão no vídeo foi a hora que eu falo dos casos de teste rápido positivo. O teste rápido positivo, ele indica que tem pessoas... Ele indica que as pessoas estão tendo contato com a bactéria. Então, o teste rápido positivo fala ou aquele paciente tem a hanseníase, ou se ele não tiver, alguém do convívio dele tem e não está tratando. O exame de sangue, o teste rápido, ele identifica anticorpo IgM, que é de fase aguda. Não é um contato que ele teve há 5, 10 anos, é um contato atual e presente. E esses casos que eu tenho, eu sou super cuidadoso. Eu fui pesquisador, eu sei da responsabilidade ética de pesquisa, e eu trago isso, eu não faço pesquisa hoje em dia. Mas eu trago isso para assistência, eu tenho uma enorme responsabilidade. E isso o código ética médica exige isso da gente. E eu fiz um mapeamento, eu tenho o hábito eu gosto do que eu faço. Eu peguei esses casos todos que eu diagnostiquei, eu peguei esses casos todos que testaram positivo, e eu mapeei, eu criei um mapa, assim, para eu até saber de onde que estão esses pacientes. E esse mapa aqui em Guariba mostrou pontos em quase todos os bairros, de norte a sul, leste a oeste. Então, esses casos que eu diagnostiquei, que eu testei positivo, pessoal, eles não estão numa periferia, eles não estão num único bairro. Por isso que eu falei, independentemente do lugar que mora, estuda ou trabalha, se você tem sinais e sintomas, não deixe com que o preconceito e o conceito equivocado te afaste do diagnóstico correto. É triste ver quando você suspeita de hanseníase, um paciente chega com uma suspeita de hanseníase, e o colega, o profissional de saúde, o médico, fala: eu não vou nem pedir exame para você porque você não tem mancha na pele. Hanseníase, eu não tenho obrigatoriedade de ter mancha na pele para ter a doença. Hanseníase é neurológica, ela pode provocar manchas na pele, mas é uma doença neurológica. Doutor, o papo foi muito esclarecedor, uma entrevista que eu tenho certeza que sanou as dúvidas de muitas pessoas, não só da população guaribense, mas de todos os espectadores dos mais diversos municípios que acompanham o portal Guariba Acontece. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, para todos que estão nos assistindo, o seu contato, suas redes sociais. Você é um estudioso do assunto, informação nunca é demais. Como que o pessoal encontra o Dr. Fred Bernardes? Pessoal, basta vocês digitarem meu nome, Fred Bernardes Filho, né? No Instagram, no TikTok, tá lá, @dr de doutor, dr.fredbernardes. Quem não tem essas mídias sociais, no YouTube vocês têm um canal lá que acaba que tem bastante vídeo. O meu objetivo, o meu propósito em tudo isso é dar luz ao conhecimento, compartilhar meu conhecimento, minha experiência de mais de 10 anos de trabalho
com a hanseníase. Pessoal, eu não só trabalho com hanseníase, eu sou dermatologista. Eu faço a parte de estética, eu faço a parte de cirurgia dermatológica e toda a parte de doença de dermatologia eu trato. Então, assim, quem tiver qualquer dúvida em relação à hanseníase e qualquer outra parte de pele, eu estou à disposição para esclarecer. Se caso tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários dos vídeos, de tudo, dos meus vídeos, no portal Guariba Acontece, que eu vou estar à disposição para esclarecer. E agradecer, pessoal, assim, a toda a equipe de saúde da cidade. Eu, assim, esse vídeo, peço mais uma vez desculpa para quem teve uma má interpretação. Então, assim, esses casos todos, eles estão notificados à vigilância, os casos diagnosticados. A obrigatoriedade de notificação é para os casos confirmados, não tem obrigatoriedade de notificação para exame de sangue. Por isso que os testes rápidos não são notificados. Mas a Secretaria de Saúde me mandou uma nota de esclarecimento, eu enviei um relatório para a Secretaria com 15 páginas, com detalhamento de todo o meu trabalho, de todos esses casos. Mas se qualquer pessoa, pessoal, ficar com dúvida, conte comigo, eu estou aqui para esclarecer. Meu propósito é esclarecer. Muito obrigado, Fabiana, muito obrigado, Portal Guariba Acontece. Eu estou à disposição para quando vocês precisarem. Nós que agradecemos a sua presteza. Você se deslocou hoje até a nossa cidade, única e exclusivamente para prestar esses esclarecimentos para a população, o que mostra o seu comprometimento com a sua profissão e o seu amor por ela. Pessoal, esta foi a entrevista então com o médico dermatologista Dr. Fred Bernardes. Continue nos acompanhando por todos os nossos canais oficiais. Guariba Acontece. O nosso encontro é aqui. Até a próxima.